Olá, turminha do quinto ano! Hoje é a nossa 7ª aula de língua portuguesa. O livro é o livro 2 e a unidade 3. E o nosso capítulo, gente, é o capítulo 2, os nossos últimos conteúdos do livro 2. Os jogos em texto de notícia e cartoon, páginas 60 a 70. Itens abordados: o jogo em foco, notícias sobre jogos, cartoon, pronomes demonstrativos, que é uma revisão, já que esse conteúdo foi visto no início de abril, nas nossas primeiras aulas do livro 2. Bom, gente, as atividades para vocês estarão disponíveis na agenda eletrônica, tá? Mas vamos ver quais serão. Para entender o texto, páginas 62 e 63. Mão na massa, página 64. Atividade da página 66. Mão na massa, páginas 68 e 69. E a ficha de atividades, páginas 29 e 37, primeira questão. Também estará disponível para vocês, gente, o portal SAI. Então, não esqueçam de estar acessando o portal e realizando essas atividades. Nosso primeiro conteúdo é notícia. Notícia é um conteúdo que vocês já estão acostumados, nós já vimos nas aulas de redação, vimos também aqui nas aulas de língua portuguesa. Então, é uma coisa que vocês estão bem habituados, né? Aqui na nossa conversa tem o seguinte: as notícias que você ouviu nos últimos tempos tratavam a respeito de quais assuntos? Então, pensem aí, gente, sobre quais assuntos vocês viram as últimas notícias. Sobre o que eram essas últimas notícias? Os veículos de comunicação diferentes dão importância também diferentes aos assuntos, ou seja, os veículos de comunicação, eles dão importância do mesmo jeito para cada assunto, ou a importância é diferente? Tem assunto que é mais importante, tem assunto que é menos importante. Já na nossa conversa fala o seguinte: ainda que um ou outro tema pareça interessar mais a mídia e a um grande grupo de pessoas, na verdade existem notícias publicadas sobre os mais variados assuntos. Ou seja, apesar de parecer que a gente sempre tem notícias sobre as mesmas coisas, né? Política, economia, saúde, isso não é verdade. Nós temos notícias sobre diversos assuntos, né? E se uma notícia trouxesse os jogos como assunto principal, de qual tema ela poderia tratar? Já pensou uma notícia sobre jogos? Seria bem interessante também, né? Agora vamos dar uma revisada, gente, em notícia, para poder a gente entender, revisar, não custa nada, né? Definição: texto que informa as novidades e acontecimentos importantes das pessoas. Então, a notícia é um texto informativo. A principal função da notícia é informar ou um acontecimento que aconteceu ou que ainda acontecerá. Pode se referir a algo que aconteceu ou ainda acontecerá. As características da notícia, gente: linguagem formal, clara e objetiva, ou seja, formal, segue as normas da língua portuguesa. Uma linguagem clara, porque todo mundo que lê tem que entender, né? Então, ela tem que ser uma notícia, uma linguagem em que a pessoa que leu consiga entender, tem que ser bem clara. E objetiva, que vai direto ao ponto. É um texto relativamente curto, a notícia, gente, ela não é longa, ela não se estende. Ela é um texto mais objetivo, mais curto. Escrito em prosa, ou seja, parágrafos, né? Não é um texto escrito em versos, é em prosa. Ela traz fatos reais, ou seja, fatos que aconteceram ou acontecerão, atuais daquele momento e cotidianos, né? Que são o quê? Relacionados ao nosso dia a dia. E pode ser divulgado em diferentes mídias: televisão, internet, rádio, jornal impresso, entre outras. Vamos para a estrutura, que é muito importante também, gente. A notícia ela tem o título, né, que é aquele título principal, ou manchete, que tem o objetivo de chamar a atenção do leitor, porque, gente, a partir do título é que você consegue prender a atenção do teu leitor. Logo abaixo do título, a gente tem a linha fina, ou gravata, ou título auxiliar, que é um complemento do título principal, que acrescenta algumas informações e torna o título principal mais atrativo ainda. A gente tem no primeiro parágrafo o lead, né, que é o que? A nossa introdução. Nesse lead, gente, a gente tem que ter algumas informações bem rápidas e objetivas, tipo quem, onde, o que aconteceu, como, quando e por quê. E, por último, nós temos o corpo da notícia, que são a informação de forma mais detalhada. Ou seja, aí sim eu entro nos detalhes da minha notícia. Você pode perceber que a estrutura da notícia ela vai prendendo a atenção do leitor desde o primeiro momento até o final do texto. E aí a gente tem aqui na página 61 uma notícia um pouco diferente. Lembra que a notícia que a gente viu no início do nosso livro, ela falava sobre as questões do clima, né, as mudanças climáticas, já que a gente tem uma notícia diferente.
Esse texto está disponível na página 61 do livro digital. Inscrições abertas para torneio Infanto-Juvenil de Xadrez da Unila. Olha só, aqui a gente já tem um título ou a manchete, né? Nesse caso, a gente não traz a linha fina ou gravata ou título auxiliar. A gente tem um escritor e a data de publicação dessa notícia. Dante Quadro, 27 de setembro de 2019, em Foz do Iguaçu. E a gente tem aqui o nosso parágrafozinho azul, nosso primeiro parágrafo, nossa introdução, que é o lead, que é aquele parágrafo que tem as informações rápidas, objetivas, o que, quando, como, por que aconteceu, né? E por último, a gente tem dois parágrafos que estão em corpo do texto ou corpo da notícia, que são o quê? As informações de forma mais detalhada. Nesse caso, nós temos dois parágrafos. Gelane, os alunos costumam muito perguntar, Gelane, quantos parágrafos eu tenho que ter no corpo da notícia? Bom, depende. Depende muito do tamanho da tua notícia. Se a notícia, geralmente, ela é curta, mas existem notícias que são um pouquinho maior. Aí você pode ter 2, 3, às vezes até mesmo somente mais um parágrafo, né? Depende muito do teu texto. E a gente vai para o nosso próximo gênero textual, que é o cartoon. Gente, o cartoon é um gênero que, com base em uma ilustração, expõe uma situação do cotidiano de uma sociedade. Então, assim, o cartoon, ele é um texto que ele traz uma linguagem verbal e não verbal, ou seja, tem algumas palavras escritas, né? E tem também uma imagem, e ele vai trazer sempre uma situação do cotidiano, do nosso dia a dia. Ele vai, como a gente costuma dizer no popular, vai dar uma alfinetada em alguma coisa que acontece na sociedade, no dia a dia da sociedade. É bastante usado no campo jornalístico e pode conter o texto escrito em imagem ou apresentar apenas uma imagem. Às vezes, gente, o cartoon pode trazer só a imagem e a legenda da imagem. E assim ele consegue dar a famosa alfinetada em algum problema da sociedade. Geralmente ele está onde? Em jornais. O jornal sempre tem um cartoon sobre algum problema, ou algo relacionado a um político, ou algum problema da sociedade, mas geralmente no jornal tem sempre um cartoon. Características: humor, né? Por quê? Porque ele faz o quê? Uma sátira, uma zombaria, ele faz uma brincadeira com algum problema. Ironia, que é super comum, né? Bastante irônico, é um texto que vai ironizar esse problema. Linguagem verbal e não verbal, ou seja, imagem, né? E a escrita do texto. E a sátira, que é a zombaria, a crítica, que é o que o cartoon mais faz, é criticar, zombar de algum problema da sociedade. E aqui a gente tem um cartoon que está no livro de vocês, na página 64, sobre a questão da obesidade infantil, ou seja, hoje em dia é um problema que a sociedade vem enfrentando, a obesidade infantil. E aí ele coloca o seguinte: obesidade infantil preocupa. E aí, vamos jogar videogame? Não posso, estou de castigo. Tirei 10 em matemática, 10 em português, mas fui reprovado no exame de colesterol, ou seja, colesterol é um problema de saúde relacionado à obesidade. Gelane, todo mundo que é obeso tem colesterol? Não, mas é comum, é mais comum em pessoas que estão obesas. E aí traz essa relação. Ou seja, ele vai abordar de maneira irônica que o menino tirou 10 em português, tirou 10 em matemática, mesmo assim está de castigo porque foi reprovado no exame de colesterol. Então, ele está vendo que o outro menininho já está com a questão do videogame. Ou seja, ele está associando que a maioria das crianças hoje tem obesidade, por quê? Porque não fazem atividade física, ficam muito tempo lá no videogame, jogando videogame, na TV, no celular, no computador, não praticam atividade física e aí por isso vão adquirir esses problemas de saúde. Então, ele está o quê? Ele está ironizando, brincando e está alfinetando um problema da sociedade hoje. E aqui eu coloquei mais um cartoon que eu também achei bem interessante. Já sabe o que é no Dia das Crianças? Férias. Esse cartoon aqui, ele tá falando de qual problema? Trabalho infantil. Ou seja, essas crianças, elas trabalham, elas estão querendo, de Dia das Crianças, férias do trabalho. Então, ele também está dando o quê? Uma alfinetada na questão do trabalho infantil. Está ironizando, tirando brincadeira, e é um problema do nosso dia a dia, né? Então, ele está também fazendo isso. E a gente pode observar que aqui também a gente tem a imagem, tá? Que é a linguagem não verbal, e a gente tem o balãozinho com a fala dos personagens, que é a linguagem verbal. Bom, a gente vai para o nosso último conteúdo, são os pronomes demonstrativos,
que eu já tinha dado essa aula para vocês, mas vamos revisar porque é muito importante. Bom, esses pronomes, gente, eles indicam o lugar em que uma pessoa ou uma coisa se encontra. Isto é, a posição dos seres em relação às três pessoas do discurso. Ou seja, tem pelo menos três pessoas conversando e aí eu vou relacionar a posição delas e com isso eu vou utilizar esse tipo de pronome. Essa localização, ela pode ser uma localização no tempo, ou seja, se é uma coisa que está acontecendo naquele momento, aconteceu há um tempo atrás, semana passada, anos atrás, no espaço, né, com relação a perto ou longe das pessoas que estão falando, ou no próprio discurso, que é quando a gente vai utilizar no texto, né? Se é alguma coisa que eu já falei ou não dentro do meu texto. Aqui eu coloquei quem são os pronomes demonstrativos. Bom, gente, os pronomes demonstrativos, eles podem ser variáveis e invariáveis. A gente tem os variáveis, que são aqueles que vão modificar a sua forma, tanto indo para o feminino como para o masculino, para o plural e singular. E a gente tem os invariáveis que não modificam. Vamos lá. Variável, gente, a gente tem masculino, este e estes, esse, esses e aquele e aqueles. No variável feminino, nós temos esta e estas, essa e essas, aquela e aquelas. Já quem são os meus invariáveis? Isso, isto e aquilo. No caso aí, gente, esse isto e esse isso, ele tá errado, tá? O isto é a primeira pessoa e o isso é o segundo. Aí tá invertido nesse quadro. Mas aqui eu coloquei mais para que vocês possam saber quem são os invariáveis. Bom, com relação ao espaço, eu falei para vocês que a gente tem essa relação de espaço, de tempo, não é isso? E de pessoa do discurso. Então, a gente vai primeiro para o do espaço. Do espaço, gente, é com relação à proximidade das pessoas. Eu até tinha feito uma demonstração com os desenhos naquela aula no quadro, bem horrorosa, porque eu desenhei muito mal, que eu desenhei eu desenhei a tia Lânia, a tia Cris e a tia Renata, né? Que são as pessoas que estão conversando. Quando a gente está próximo de quem fala, no caso seria este, esta, estes, estas ou isto. Por exemplo, eu estou aqui com este objeto. E eu estou conversando com vocês, certo? Esse objeto está perto de mim, então eu falo este. Mas digamos que esse objeto não está mais comigo, está com quem eu estaria conversando. Digamos que está com você aí na sua casa, mas você estaria aqui perto de mim, no caso, né? Então, seria esse, essa, esses, essas ou isso. Mas digamos que eu estivesse conversando com você e o objeto estivesse bem longe com outra pessoa. Então, eu utilizaria aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Bom, a gente também pode estar utilizando com relação ao tempo, né? A gente às vezes se confunde muito se a gente fala este ano, esse ano, aquele ano. Isso é uma coisa que confunde bastante. Bom, se for presente, você vai utilizar este, estes, esta, estas ou isto. Por exemplo, este ano está sendo complicado. Eu estou falando do presente, do ano que eu estou vivendo nesse momento. Então, eu utilizo este. Se for um passado próximo, uma coisa que não está muito distante, mas já passou, eu utilizo esse, esses, essa, essas ou isso. Por exemplo, esse ano que passou foi razoável. Digamos que eu estou falando de 2019. É um passado próximo. Acabou de acabar. 2019 está bem aí ainda, né? Então, esse ano que passou foi razoável. Mas eu quero falar de um passado bem distante. Tipo assim, eu estou falando lá de 2004. Né? Então, eu vou utilizar o quê? Aquele ou aqueles, aquela ou aquelas ou aquilo. Aquele ano foi terrível. Eu estou falando lá de 2004. Longe, já passou faz tempo. Então, o passado bem distante, eu vou utilizar o aquele. Com relação a texto, eu estou escrevendo aqui o meu texto, eu uso este, esse, eu não sei o que eu vou usar. Bom, se você vai falar de uma coisa, certo, que ainda não pronunciou no teu texto, algo novo, tu não escreveu sobre aquilo, tu vai utilizar este, estes, esta ou estas e isto, tá? Porque tu não utilizou ainda no teu texto. Mas, se você vai falar de algo que você já escreveu, digamos, lá no primeiro parágrafo, tu já falou sobre aquilo. No primeiro parágrafo, não, no começo do teu parágrafo, tu já falou. E aí, tu quer retratar novamente, tu vai utilizar o essa, esse ou isso.
Mas tu quer tomar um elemento que está lá no primeiro parágrafo, bem mais distante do teu texto. Aí tu vai utilizar o aquele, aquela ou aquilo. Então, se foi algo que você não escreveu ainda, este, esta, isto. Algo que você escreveu, está no mesmo parágrafo, está pertinho ali, esse, essa, isso. Agora, se for algo mais distante do teu texto, aí você usa o aquele, aquela ou aquilo. Bom, aqui eu coloquei, gente, com relação a um quadro que explica melhor essa questão. Olha só, eu botei os três, né? Espaço, tempo e o texto, tá? Aí tem o eixo, o esta, o isto, no espaço próximo de quem fala. Com relação ao tempo, é o tempo atual, presente. E com relação ao texto, é algo que você ainda vai escrever. Esse, essa, isso é próximo de você, próximo de quem está falando com você. Já com relação ao tempo, é um passado próximo, e se for um texto, é algo que já foi escrito. Aquele, aquela, aquilo, no espaço é o famoso lá longe, né? Ou seja, o objeto está longe das duas pessoas que estão conversando. Já com relação ao tempo, é um tempo bem distante, já passou faz tempo mesmo. E com relação ao texto, é um elemento que você usou antes, mas está o quê? Mais distante no teu texto. E aqui tem uma imagem que está falando justamente com essa relação do objeto, né? Ó, tem duas pessoas conversando, e aí a pessoa que está falando, ela diz, isto é uma escada, porque a escada está perto dela e ela está falando. Já quando a escada está perto da pessoa que ela está conversando, já não é mais o isto, é o isso. Isso é uma escada, mas se eles dois que estão conversando estão longe da escada, já não é mais o isso nem o isto, é o aquilo. Tá? Aquilo é uma escada, então, perto de quem fala isto, perto de quem ouve ou com quem se fala isso, e longe dos dois que estão conversando, aquilo. Bom, gente, eu termino a minha aula hoje com uma mensagem para vocês. Você pode escolher o que vai plantar, mas você pode escolher o que plantou. Eu espero que vocês escolham frutos maravilhosos do esforço que vocês estão tendo nesse momento, está estudando. A gente conseguiu concluir o nosso livro 2, né? Com bastante êxito, que bom. Eu espero que vocês continuem se dedicando ao máximo, espero vê-los brevemente, tá? Um grande abraço a todos e até as nossas próximas aulas. Tchau, gente!